Neste momento, eu tomo de posse as sagradas escrituras, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus escrita para a humanidade, que a própria Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Deus se utilizou de homens para que fosse revelado através dele os propósitos de Deus desde a eternidade, Que nós vemos, através da Bíblia Sagrada, está registrado, com respeito à pessoa de Deus, que ele foi o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, criou Deus os céus e a terra. E a própria Bíblia diz que Deus trouxe à existência tudo aquilo que não existia pelo poder da sua palavra, usando o verbo bara, criar, para a palavra criar, no original significa bara, ou seja, trazer à existência tudo aquilo que não existia. Deus não se utilizou de matéria para criar o universo. Pela uma ordem da sua palavra, as coisas vieram a existir, tanto as que estão nos céus e na terra, tanto o reino animal como o reino espiritual. E neste momento eu tomo posse da palavra de Deus para falar de coisas espirituais e, acima de tudo, sobre o propósito de Deus, registrado na Bíblia para com a humanidade. E esse propósito de Deus, ele já foi originado desde a eternidade, porque está escrito na Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, com respeito ao plano redentivo da salvação para toda a humanidade, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo, Então, quem conhece a Bíblia, quem já leu a Bíblia, viu como tudo aconteceu, no plano original de Deus e como irá se desenvolver, desenrolar, na história para ter o seu final feliz. Quando Deus criar aquele casal, Adão e Eva, Deus os criou perfeitos em seu caráter, em sua personalidade. E Deus os criou para que eles vivessem em paz com Deus, em harmonia com Deus, em plena felicidade. E a felicidade daquele casal, ela estava condicionada a eles obedecerem a Deus. Então nós vemos que Deus criou aquele casal dotado de livre-arbítrio, de escolha. Não os criou robô, criou eles responsáveis pelas suas decisões já no seu plano original. Cabia ao homem escolher, obedecer as ordens de Deus, condicionando ele não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comer, certamente eles morreriam. Como nós sabemos, de enrolar a história, eles comeram daquele fruto do conhecimento do bem e do mal.
conhecimento independente de Deus, porque Deus criara ele já dotado de inteligência, com potencial de inteligência. O homem é tão importante, né, na criação de Deus, que ele participou do plano da criação original de Deus, que a Bíblia diz que Deus chamou Adão e mandou que Adão colocasse o nome de todos os animais. E tudo aquilo que Adão colocou, isto foi. Aí vemos como o homem é importante para Deus, é a coroa da criação, que ele participou também do plano original da criação. E Deus jamais iria desistir desse homem, que a prova, sabendo já que ele iria utilizar desse livre-arbítrio de escolhas, mas Deus tem um plano para trazer de volta este homem ao seu estado original. Aí nós vemos a misericórdia de Deus. Deus não desistiu do seu propósito original. Deus deveria ter exterminado este homem, né, e feito outra criação, mas Deus não mudou o seu propósito eterno. Deus lhe concedeu outra oportunidade. Então aí nós vemos o amor de Deus no seu plano original. Ele não alterou. Ele, sabendo dessas possibilidades que poderia acontecer, né, de o homem pecar, né, e ele já tinha providenciado um plano, um meio, um método para trazer este homem de volta ao seu estado original, como acabei de ler. O Cordeiro de Deus havia sido morto desde a fundação do mundo. Então o pecado não pegou Deus de surpresa. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Satanás pensou que realmente tinha pegado Deus de surpresa. Satanás pensava que tinha destruído, né, a obra-prima de Deus, o homem, mas ele foi surpreendido com a primeira promessa lá no Jardim do Éden, que está registrado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher iria nascer um que iria ferir a sua cabeça. Foi a primeira promessa que Deus fez. E ali Deus já mostrou, né, como uma prefiguração, já o plano da salvação, como iria ser feito, né? Tinha que haver derramamento de sangue. Alguém deveria vir futuramente para morrer no lugar do homem, de toda a humanidade, porque Adão representava toda a humanidade. Quando Deus os cobriu, né, fazendo-se vestimenta com pele de animais, e se fez vestimenta com pele de animais, com certeza houve o derramamento de sangue, e Deus cobriu aquele casal, já imputando ali a justiça de Cristo que foi imputada sobre aquele casal. Ali nós vemos já uma demonstração do amor de Deus, da graça de Deus revelada já lá no Jardim do Éden. Mas neste momento eu vos trago uma mensagem evangelística, né? Uma mensagem atual, que a Igreja de Cristo, quando eu digo a Igreja de Cristo, são todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que tiveram um encontro com Deus através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo plano que ele executou, né, na cruz do Calvário, né, cumprindo assim a profecia de Gênesis, que ele veio como Cordeiro de Deus, né? Que quando Jesus foi
iniciou seu ministério aos 30 anos. João Batista, que era o precursor de Jesus, né? Foi o último profeta, né? Vamos dizer assim, João Batista, né? Que no Antigo Testamento, né? Houve um silêncio, né? Malaquias, Deus não levantou nenhum profeta. E quando estava para Jesus vir a este mundo, Jesus levantou um profeta, João Batista. Ele foi o precursor, aquele que veio para preparar, né, o caminho, né, os corações, né, dos judeus, né? Primeiramente, Jesus vinha para os judeus, para a nação israelita, que o próprio Jesus disse que ele veio para os que eram seus, mas como os seus não receberam, né? Deu o direito ao poder, né, de ser chamado Filho de Deus, todos aqueles que iriam aceitar Jesus Cristo. Então, João Batista foi o precursor, né? E quando batizou Jesus nas águas, no dia seguinte, Jesus apareceu e João 1:29 do Evangelho conforme São João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E realmente Jesus se entregou na cruz do Calvário, né? Através do seu corpo, né? Ele levou as nossas rebeliões, as nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na cruz do Calvário, Jesus concretizou, né, o plano da salvação quando disse: tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, na cruz do Calvário, né, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem tem livre acesso de chegar à presença de Deus, de voltar a ter comunhão para com Deus. Porque a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então a igreja de Cristo, que é composta de judeus e gentil, Jesus Cristo veio a este mundo não só para os judeus, mas o Evangelho conforme escreveu São João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo é a humanidade, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus morreu pela humanidade. Aí vemos a graça de Deus, a graça geral, a graça universal, atinge a todos os seres humanos. Porque Tito, escrevendo na sua carta, ele diz que a graça do Senhor, né, foi manifestada, tem sido manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Que os homens renunciem os seus caminhos ímpios e se convertam ao verdadeiro Deus. Então estou usando neste momento, né? Neste momento, as redes sociais, que é o Facebook, né? Que é um instrumento, né, da tecnologia, que ela pode ser usado para o que é bom e para o que é ruim. Ela é um meio neutro, né? Agora as pessoas podem utilizar para o que é bom e para o que é ruim. Vivemos em um país democrático, onde todos têm o direito, né, de expressar suas opiniões, no entanto, com responsabilidade, apesar que muitos usam irresponsavelmente, ao invés de trazer algo benéfico para o homem, para a humanidade,
usa para os meios maléficos, né? Destruindo, né, princípios éticos e morais. Estamos, como eu já dissera, a Igreja de Cristo está nos últimos dias, e a Igreja de Cristo, não importa o que você fez. E a Igreja de Cristo, ela acredita, né? E tem a Bíblia como regra de fé, tem a Bíblia como os princípios morais, é o código de ética do cristão, da igreja, de Gênesis, Apocalipse. Não é um livro relativo, é um livro absoluto. Apesar de muitos querer tê-la como um livro relativo, mas nós, os cristãos, aceitamos ela como um livro divino, né, e de princípios, né, eternos, absolutos. Então, as profecias que nelas estão, todas elas irão se cumprir. Que o homem queira ou não, que a humanidade queira ou não, ela irá se cumprir. Então a igreja está passando nos últimos dias, né? E nós estamos vendo as profecias bíblicas cada dia se cumprir. Então nesse momento eu tomo posse, né, dela para ler um versículo, né, e para trazer uma breve reflexão. Pela carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que versículo 2 e o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmão amado do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Aqui está uma promessa para a igreja, que Deus já elegeu desde o princípio para a salvação, não para a perdição. Então Deus permitirá a operação do erro nesses últimos dias e culminará, né, com a presença do anticristo. Então o mundo não está fora do controle de Deus. Apesar dele ser soberano, onisciente, onipresente, né, ele permite, né, que os homens tomem caminhos, atitudes, vivam de conformidade com os seus pensamentos, que a Bíblia já nos mostra isso, já no livro de Gênesis, né? Aquela primeira geração, dilúvio, de Noé, né? E que houve um julgamento através do dilúvio, que a Bíblia diz que Deus, olhando do céu, viu que a imaginação, né, dos corações dos homens era constantemente perversa, tendenciosa para o mal.
deixaram de adorar o verdadeiro Criador para adorar a criatura, né? Para adorar imagens, tendo esses meios como sendo um Deus para eles. Então Deus achou por bem de destruir, trazer um juízo para aquela geração. Como nós sabemos, Noé, o pregoeiro da justiça, Deus mandou que ele fizesse uma arca. Ele pregava, aquela geração que Deus iria mandar um dilúvio, não chovia na época, e eles não acreditavam em bastante água, daquele mundo ser destruído, coberto por água. Mas como eu dissera, as palavras de Deus são fiéis, Ele não falha em suas palavras, na sua profecia. Quando ele fala, com certeza irá se cumprir. E como nós vemos, se cumpriu, Eles comiam, bebiam. Jesus fez referência àquela geração, assim como foi no dia de Noé, comiam, bebiam, casava e dava-se em casamento, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mais de 2000 anos faz que Deus, através de Jesus Cristo, providenciou um meio de salvação para esta humanidade, que está para vir um juízo sobre toda a terra. Então, o único meio de um homem escapar desse juízo é através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus permitiria a operação do erro, repito, apesar dele ser onisciente, onipresente, onipotente, Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então as pessoas agem como não houvesse um Deus criador, soberano, como não vai haver um juízo para aqueles que viveram de conformidades às imaginações de seus corações, contrariando todos os princípios éticos e morais contra Deus, para uma sociedade, para uma família, viver em harmonia, em paz. Porque sabemos que a família é uma instituição divina, foi Deus quem instituiu a família, para que ela vivesse em paz. O casal e os filhos, foi Deus quem instituiu a família, é uma instituição divina, como a igreja também é uma instituição divina, Um povo que Deus realmente escolheu dentre os povos, dando uma oportunidade para que estes fossem seu povo, E a igreja, reconhecendo a sua soberania como único Senhor e Salvador. Então a igreja está na terra, mas ela está aguardando o regresso, a volta do seu Salvador, que é Jesus Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela passa momentos difíceis na terra, quando eu digo a igreja de Cristo, porque existe dois reinos neste mundo. Existe o reino espiritual de Deus, e existe o reino espiritual, do príncipe deste século, desse sistema. Jesus fez referência a ele, que não tinha nada a ver com ele, com o príncipe deste mundo. E o apóstolo São Paulo, revelado pelo Espírito Santo, ele diz que o Deus deste século, veja, é um ser espiritual, que ele se mostra como um Deus. Por quê? Porque muitos
o seguem, o adoram, né? Então há dois reinos espirituais: o reino de Cristo, né? E o reino de Satanás. O reino de Cristo, ele se iniciou com a sua igreja, né? E o reino de Satanás, ele teve o seu início a partir da queda do homem. E a Bíblia diz que o Deus deste século, desse sistema, né, corrupto, contrário aos padrões éticos e morais da palavra de Deus, cegou os incrédulos, aqueles que são incrédulos à palavra de Deus. Começou com Adão e Eva no Jardim do Éden, e aqueles que não aceitam, que não acreditam e mantêm nesta incredulidade. Então ele domina, né, tem um direito legal na vida dessas pessoas para que vivam de conformidade o seu bem prazer, de conformidade a tudo o que é ético e é imoral. Então, nesses últimos dias, o apóstolo São Paulo, aqui profetizou, ele disse que Deus permitiria, né? Alguém fica perguntando, se Deus existisse, por que Deus não age, né? Em meio à corrupção, à imoralidade, né? Degeneração, né? De tudo que é moral, o que é ético, porque há um tempo determinado, né? Para tudo há um tempo determinado, né? O apóstolo São Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas anuncia, esse é o tempo da tolerância, né? Que o mundo está vivendo, quase 2000 anos. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia. Há um dia determinado por Deus, em que Deus vai trazer a juízo o mundo pelas suas decisões, né, pela sua maneira como eles viveram. E o código moral, de ética de Deus é a Bíblia Sagrada, é a constituição do reino de Deus. Então os homens serão julgados de conformidades com os princípios éticos da palavra de Deus. E será um julgamento justo, porque o ser humano é um ser intelectual. Apesar deles viverem distanciado de Deus, o seu caráter, a sua personalidade está manchado, mas há um princípio, certo, ainda neles do que é certo e do que é errado. Só que eles são dotados de livre-arbítrio. Eles optam para viver o que é errado. A consciência, a lei da consciência dele diz o que é certo, o que é errado. No entanto, eles escolheram viver de conformidade com as suas decisões. Mas neste momento eu trago a Bíblia, a palavra de Deus, né? Que ela é como um espelho, né? Que a própria palavra de Deus diz aos Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Apesar do homem viver na sua cegueira espiritual, mas o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que Jesus enviou à sua igreja quando ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus disse que esse Espírito guiaria em toda a verdade. E o papel do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do seu estado pecaminoso. É mostrar o caminho, é mostrar a verdade para o homem. Agora, sendo esse homem dotado de livre-arbítrio, cabe a ele corresponder, né, à palavra de Deus, o convencimento do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus convence-o
No entanto, o se arrepender e o se converter cabe ao homem. É isso que a Bíblia diz. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja cancelado, apagado os vossos pecados. O que significa arrependimento? É uma meia volta. Quando o homem pecou, ele deu uma meia volta para Deus. Saiu do jardim do Éden, foi expulso, virou as costas para Deus. Passou a andar sentido contrário. Então veio Jesus através dos seus ensinamentos, dando uma oportunidade para que esse homem dê outra meia volta e volte ao seu estado original, servindo e adorando o verdadeiro Deus. Então arrependei-vos, uma meia volta, é andar sentido oposto. Então a multidão, o mundo agora caminha a passos largos para a perdição. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do ser humano parecem caminhos perfeitos, deliciosos, né? Mas o final será amargo. Então, Jesus Cristo veio como um único caminho que pode reverter, né? Trazer de volta esse homem ao sentido original. É através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia assim nos garante, nos afirma. São João capítulo 14, versículo 6. O próprio Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então arrepender, dar uma meia volta e se converter dos falsos deuses, né, para o verdadeiro Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, né? Eu sei que quando se trata-se da palavra de Deus, de pregar o Evangelho de Deus, existe realmente uma força, né, contrária, né, realmente. E eu sei bem disso, porque realmente a Bíblia diz que realmente a luta, o combate, a guerra da Igreja de Cristo, né, contra pessoa, são contra os principados e potestades. Eles são os oponentes, né, da palavra de Deus. Jamais eles irão querer que a mente do homem seja esclarecida. Por isso que aqueles ainda que a mente deles não foram iluminados ainda, né, porque realmente quero lhe falar uma coisa. Somente Deus é quem pode iluminar a mente de uma pessoa que se encontra na incredulidade espiritual. Porque essa foi uma ação, né? Foi um pecado, eu vou assim dizer. Foi o primeiro pecado introduzido na raça humana. Foi a incredulidade. O primeiro pecado nos seres angelicais foi a soberba, o orgulho, que se originou-se dentro de um querubim, Lúcifer, dotado de livre-arbítrio. Quando ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Aí houve o pecado do orgulho, da soberba. Por isso Deus o destronou dos céus. Só que ele queria também colocar esse mesmo pecado dele na raça humana. Ele conseguiu. Mas antes dele colocar esse pecado dele na raça humana, a soberba, o orgulho, ele induziu aquele casal, Eva, a ser incrédulo à palavra de Deus. Quando ele disse: é verdade que vocês podem comer de todo fruto, Eva questionou, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. O que aconteceu? Eva deu ouvido à voz de Satanás e pegou daquele fruto e comeu. Aí foram incrédulos à ordem de Deus. A palavra de Deus: não coma, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Então ele introduziu aí a soberba também de ser igual a Deus. Porque Deus sabe, no questionamento dele, no dia que vocês comerem, vossos olhos vão ser abertos e você semelhante a Deus. Foi o pecado dele, original. Ele queria ser semelhante a Deus, o orgulho e a soberba.
Então Eva deu ouvido, foi incrédulo à palavra de Deus. Realmente a soberba também entrou no coração daquele casal. Então o maior pecado que afasta o homem, que mantém o homem distante de Deus, então a porta para os demais pecados, todos os pecados vieram a existir, né, em consequência da desobediência do ser humano. Aí entra uma natureza pecaminosa, nós chamamos a natureza adâmica, a natureza satânica para fazer o mal. Então o homem realmente que se encontra ainda distanciado de Deus, então ele está com uma cegueira espiritual, o pecado da incredulidade, que foi Satanás que colocou, imprimiu isso na alma dele, certo? O pecado da incredulidade, para não acreditar na palavra que Deus falou. E hoje nós temos, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus orientando, mostrando o perigo que corre do homem distante de Deus. Mas o Espírito Santo está agindo neste mundo através da sua igreja. Então, quando se prega, fala a palavra de Deus, o Espírito da verdade, né, que é um ato da graça, da misericórdia de Deus, não há uma predestinação. Deus não predestina uns para a salvação, outros para a condenação. Deus dá oportunidade a todos. Deus esclarece tanto o intelectual como não intelectual, como pobre como rico. A salvação é para todos. Agora cabe a este homem corresponder com o chamamento, né? Com a maneira de Deus chamar o homem para a salvação. É através da pregação da palavra de Deus. Então, quando está pregando a palavra de Deus, Deus está chamando o homem para que eles se arrependam, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a igreja de Cristo está passando os seus últimos dias. Deus está permitindo a operação do erro para aqueles que já conheceram a verdade. Sou brasileiro, falo para o Brasil, né? E realmente o Brasil é um país que é evangelizado, né? 24 horas, apesar de existir falsos evangelhos, mas existe o evangelho verdadeiro, né? É só conferir com a Bíblia, né? Qual é o evangelho verdadeiro. Tudo aquilo que líderes, né, que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, que se dizem profetas, né, que se dizem falar a palavra de Deus, você irá conferir com a Bíblia se realmente os métodos, né, as práticas que ele utilizam, se tem respaldos bíblicos. Então, se não tem respaldo bíblico, é o falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ele visa primeiro a salvação, a vida eterna, a transformação do ser humano. Ligar este homem, trazer este homem de volta ao plano original da salvação. Isso é através da palavra e do sangue de Jesus. Evangelho que dá prioridade só a bens materiais, prosperidades materiais. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que a Bíblia diz que Jesus ele pregava, ensinava e curava os enfermos e libertava as pessoas opressas por Satanás. Este era o verdadeiro evangelho pregado por Jesus. Ele pregava, ensinava e curava a sequência. Ao falso evangelho que coloca prosperidade, curas na frente e nada de regeneração, de transformação, de vida eterna, de perdão, de compromisso, de mudança. Este não é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aponta, chama o homem para a cruz, leva este homem a olhar para a cruz, mostrando a ele que somente Jesus é quem pode salvar. Não adianta o homem criar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Então, neste momento, eu estou falando um evangelho
de vida eterna. É um evangelho de renúncia. Renunciar a si mesmo e renunciar a este mundo corrupto que cada dia a passos largos caminha para o inferno. Então, Deus permitirá a operação do erro para aqueles que já conheceram a verdade, para que o julgamento de Deus seja justo. Veja, meu, Deus é justo. O Brasil, 2000 anos, mais de 2000 anos, né, que se prega a palavra de Deus. Qualquer uma pessoa pode ter um exemplar da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada já sabe o que é certo e o que é errado. No entanto, é dotado de livre-arbítrio de escolha. Estão sabendo o que estão fazendo e estão escolhendo, decidindo seguir o mal, o caminho para a condenação, o caminho para a destruição. Logo, eles mesmos estão decretando a sua sentença, né? A pessoa que diz, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas ele não se comprai com o pecado, com a imoralidade. Ele ama o pecador, ama a todos, morreu por todos. Nós vimos na Bíblia, tanto para o rico como para o pobre, né? Ele morreu para salvar os transgressores, dando uma oportunidade ao homem que se encontra no estado degradante espiritual, moral, né, e espiritual, né, sem caráter e sem personalidade por causa da prática do pecado. Mas quando o homem aceita Jesus Cristo, ele não tem mais prazer no pecado. Apesar de ele ser um pecador, mas ele não tem mais prazer no pecado. Não é mais um escravo do pecado, não é dominado mais pelo pecado, porque ele recebeu uma nova natureza que dá condição para ele viver uma vida diferente, em servir e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, eu trago esta breve reflexão com o propósito de esclarecer a salvação eterna só através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não terá ninguém por inocente no dia do juízo final, porque você ouviu a palavra de Deus, as suas consciências, né, estará tudo registrado. Então será um julgamento justo, porque todos irão comparecer diante do tribunal de Deus, que significa o trono branco, e serão julgados de conformidade com aquilo que eles ouviram, de acordo com o seu proceder, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade, a Bíblia diz que Jesus, sendo na própria forma de Deus, aos Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz que Jesus não teve por usurpação de ser igual a Deus, a mesma essência de Deus, mas aniquilou-se, despojou-se do seu trono, da sua glória, e veio a este mundo em semelhança de homem, né? Não com a natureza pecaminosa, mas um corpo semelhante ao corpo do ser humano, um corpo de Adão antes de pecar, sem a natureza pecaminosa. Ele veio a este mundo para entregar sua vida, né, para salvar toda a humanidade. Ele aceitou essa vontade soberana de Deus. Então a Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, que se nomeia no céu, que se nomeia na terra e debaixo da terra. E através desse nome, que é o nome de Jesus, todo joelho um dia irá se dobrar e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Só que vai haver realmente uma confissão, mas será tarde demais, porque o período da graça, da misericórdia, da tolerância de Deus passou. Então, enquanto você vive, a Bíblia diz que Noé, o pregoeiro da justiça, ele pregou 100 a 120 anos, há aí uma certa dúvida, com 100
ou 120 anos, mas a Bíblia diz: meu espírito não permanecerá ou contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne ou ele é mortal. Então, o Espírito de Deus, o fôlego da vida física de Deus, que todo ser humano tem, não vai permanecer nele para sempre. Um dia a morte vai bater a porta dele. Então, esses anos que você teve, você está tendo oportunidade para fazer a sua decisão, aceitando Jesus como Salvador e livrando-se do juízo que está para vir sobre esta terra. Dê crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirde a minha voz, não endureça os vossos corações. Qual a maneira de Deus falar? Através da sua palavra. Foi isso que ele, quando ressuscitou, disse aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, as palavras que estão nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e crê naquele que me enviou em Deus, tem a vida eterna, não entrará em condenação ou em juízo, passou da morte para a vida. Então, o único meio de um homem livrar da condenação eterna, da separação eterna de Deus, é através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, neste momento, eu trago esta reflexão, essa mensagem bíblica, né? Mostrando que fora de Jesus não há salvação. E não se esqueça, a escolha que você fizer, enquanto você vive nesta vida, vai depender a sua felicidade ou infelicidade na eternidade. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus. E o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que desprezaram o amor, o perdão, a misericórdia de Deus. Não existe outro meio pelo qual o homem possa ser salvo depois da morte. Porque só houve só um sacrifício. É o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus jamais aceitará outro meio, outro sacrifício, outro método. É verdade que existem muitos líderes mostrando que há a possibilidade depois da morte o homem ser salvo. Assim, é outro meio de salvação. É dizer que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, não foi perfeito. Mas a Bíblia diz que não existe outro sacrifício, outro meio, outra pessoa, a não ser a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, faça a sua decisão hoje, aceitando Jesus para que você viva hoje e para todo sempre na eternidade.